Enquanto me apaixono? Na empresa, Matias pressiona Daniel para seguir o que foi combinado para pegar Branca de vez. E do outro lado da cidade, Antônio pede perdão a Regina, que não entende o porquê e diz que ele sempre foi um grande cara, que a apoiou, etc. Porém, ao final da conversa, Regina diz que Carla adorava o sujeito e ele aproveita para dizer que este é o motivo pelo qual está pedindo perdão, pois a mulher sempre quis que ele protegesse sua filha e cuidasse dela. Mas ele falhou e traiu a confiança de Carla. Regina quer saber por que o toureiro está dizendo aquilo e, titubeando, ele diz que é porque não soube lutar por ela, saindo rapidamente do local. Na empresa, Daniel liga para a Branca dizendo que tem uma informação e conta que os Monterrubio conseguiram mais dinheiro e acha que podem desviar como fizeram antes. A mulher quer saber de quanto estão falando e o rapaz afirma que é muito dinheiro. Feliz da vida, a vigarista diz que pode deixar com ela, mas Daniel comenta que mudaram todas as senhas e ela precisa ensiná-lo como fazer a tal transferência dos fundos. Branca concorda, porém, avisa que os dois farão a transação juntos, pois não quer correr o risco de ser traída pelo rapaz. Ele alega que nunca traiu a comparsa e quer saber quando os dois podem se encontrar. Nesse meio tempo, Antônio descobre que Josefina está escondida e disfarçada em seu carro. Ele quer saber o que a megera está fazendo ali e ela explica que foi se certificar de que ele não a traiu. Antônio avisa que a mulher pode ser descoberta, mas ela lembra que, se não conseguiram pegá-la em 25 anos, não é agora que isso vai acontecer. O toureiro, então, comenta que Carla não conseguiu dizer nada antes de morrer. Aliviada, Josefina diz que sabia que a sorte estava do lado deles. Antônio, furioso, deixa claro que não existe mais o nosso lado, mas a megera, rindo e acariciando o rosto do sujeito, diz: "Ah, Antônio, você se dá por vencido muito rápido. Realmente está pensando em deixar o caminho livre para o Gonçalo?" Sem saber o que fazer, ele responde que prefere isso a continuar jogando o jogo sujo da mulher. Porém, Josefina não se convence e argumenta: "Ai, Antônio, chega de drama, tá? Nós temos uma carta muito importante e essa não vai falhar", e manda o cara sair dirigindo para deixá-la um pouco mais à frente do local do velório. Na Bonita, o velório de Álvaro continua. Matilde diz a Karina que todos estão ali por ela, quando Renata aparece, acompanhada por Ezequiel. Jerônimo quer saber o que a mulher foi fazer lá. Ela diz que foi dar seus pêsames a Karina, mas Jerônimo deixa claro que sua ex não é mais bem-vinda em sua fazenda. Depois de ser expulsa por Jerônimo do velório de Álvaro, Renata deixa claro ao ex-marido que sua visita não tem nada a ver com ele ou com a fazenda. Ela explica que está ali apenas para dar os pêsames a Karina, e ignorando a presença do ex, atravessa o salão e vai falar com sua amiga. Na frente de Jerônimo, ela diz à moça que sabe que ela está triste, mas quando uma pessoa prejudica a outra, é bem mais fácil de esquecer e parar de sofrer por essa pessoa. Jerônimo se mete na conversa dizendo que concorda com a ex-mulher e diz: "Bom, você já deu os pêsames a Karina, agora já pode ir." Mas Renata se vira pro cara e diz que também não gosta de estar ali e já está indo embora. Impaciente, ele agarra a moça pelo braço, avisando que vai acompanhá-la até a porta, pois ela já deve ter esquecido onde é a saída, e Renata prontamente responde: "O que eu deveria esquecer, Jerônimo, é que um dia te conheci e me casei com você." Manuela vai atrás de Renata pedindo que ela não dê ouvidos ao seu patrão, pois está muito magoado e coisa e tal, mas a moça alega que isso não lhe dá o direito de humilhá-la como ele fez. A cozinheira tenta tapar o sol com a peneira, mas não adianta, pois Renata está furiosa e lembra que tudo o que ela fez enquanto esteve naquela casa foi tentar entender o sujeito, mas avisa que, se ele não tem consideração por ela, ela também não terá por ele. Manuela explica que é uma pena que o casal não consiga perceber o amor que existe entre os dois, por causa da dor e da raiva que sentem um do outro. Renata diz à empregada que Jerônimo nunca a amou, e a mulher resolve perguntar por que então seu patrão está morto de ciúmes. Mas a moça alega que as atitudes do fazendeiro não passam de um ego ferido e nada mais. Manuela não concorda e diz: "Não, a senhora pode dizer o que quiser, mas eu vi ele chorar muito pela senhora. Mas agora, que ele soube que está comprometida com outro, ele está com a cabeça mais quente que o sol." Enquanto isso, Roberta aproveita a piscina na Cruz do Amor, sem se preocupar com tudo o que está acontecendo. Augusto aparece querendo saber onde Renata foi, e a garota diz que ela saiu com um dos empregados, mas não sabe o nome do rapaz, mas que Renata saiu vestida de preto, como se fosse a um funeral. O fazendeiro pergunta por que não foi avisado, e Roberta deixa bem claro que não é babá de Renata.
O sujeito, morto de ciúmes, comenta que tem certeza de que Renata foi a bonita não só para dar os pêsames a Karina, mas sim para ficar perto de Jerônimo. Algumas horas mais tarde, Jerônimo diz que não consegue aceitar o descaramento da ex-mulher, mas Marina diz que ela não fez nada demais e apenas foi dar seus sentimentos a uma amiga. A médica ainda diz que o namorado agiu errado, sendo grosseiro e não deveria ter humilhado a moça daquela maneira. Jerônimo se defende, dizendo que o humilhado ali é ele, pois Renata ficou noiva de Duran, e isso é uma maneira de dizer a todos que nunca o amou e que agora já está com outro, com seu pior inimigo. Só que Marina não concorda, e lembra que, quando Renata decidiu ficar com outro alguém, já estava divorciada, e muitas vezes as pessoas precisam procurar apoio em outras pessoas. Mas isso não quer dizer amor. Mas Jerônimo confessa que o que o corrói por dentro é a dúvida em saber se a moça um dia realmente o amou. Do lado de fora, Manuela e Renata continuam a conversa. A cozinheira diz que todo mundo achou estranho o fato dela estar noiva do vizinho. Renata se justifica e diz que tem o direito de tentar uma outra oportunidade para ser feliz. De volta à Cruz do Amor, Renata enfrenta Augusto, que quer saber onde a moça esteve. Furiosa, ela diz que não tem que ficar dando explicações do que faz ou deixa de fazer e diz que quer ir embora daquele lugar o quanto antes, avisando que não sabe se será capaz de se casar com ele e continuar morando no povoado. Depois do velório, Lázaro pede ao padre para se confessar ali mesmo, no escritório do patrão, e conta que está se sentindo muito mal por ter ficado contente com a morte de Álvaro. O padre, compreensivo, diz que, na verdade, o que o rapaz deve estar sentindo é libertação, pois sabe o que o médico fez quando esteve neste mundo. No dia seguinte, Jerônimo liga para Regina, para confortar a amiga, e diz que no momento não tem como ir à capital, mas, assim que puder, vai vê-la para conversarem. Nesse meio tempo, Gonçalo vai à cadeia para ver Honório, e conta o que aconteceu durante o jantar de gala, e está preocupado com Regina, que não se perdoa pela mãe ter falecido, sem perdoá-la. O empresário conta também que estão prestes a colocar em prática o plano para pegar Branca, e espera que tudo dê certo. Do outro lado da cidade, Regina comenta com Constanza e Inês que sua mãe, nos últimos momentos de vida, só ficava repetindo o nome de José e Josefina, a ex-esposa de Gonçalo, mas não sabe por quê. A socialite fica ainda mais desconfiada de que suas suspeitas podem estar certas. Nesse meio tempo, na Cruz do Amor, Augusto mostra o novo rótulo de seu vinho, e Renata percebe que é a sua silhueta que está gravada ali. Roberta vê e não gosta. Na Bonita, Karina vai agradecer a Jerônimo por ter feito o velório ali, e o homem diz que a vida da moça tem de seguir em frente, e aquela é a sua casa. Matilde se mete na conversa e diz que Karina pode ficar com seu quarto, quando ela se casar com Carlos e for morar na casa da amiga. Marina também aparece para se despedir e elogia o namorado, revelando que ele tem o coração mais nobre que já conheceu e revela que está se apaixonando pelo rapaz. Os dois acabam trocando beijos ali mesmo, na sala. No vizinho, Renata diz ao noivo que está lisonjeada com a homenagem, e ele diz que no dia em que os dois se casarem, aquele será o primeiro quadro que os dois vão ter em casa. Renata, no entanto, revela que não se sente à vontade ainda em falar sobre casamento, e o sujeito insiste, dizendo que é diferente de Jerônimo e coisa e tal, mas a moça pede paciência, pois ainda não está pronta para aquilo. Na Bonita, o romance entre Marina e Jerônimo continua. Sem graça, a médica resolve ir embora depois do beijo que ganhou de Jerônimo, que acaba se recolhendo ao seu escritório e compara os beijos de Marina e Renata, e se dá conta que a médica não merece servir de consolo. Nos vinhedos, Lázaro conversa com Karina e diz que não quer que a moça fique incomodada com a presença dele, avisando que sempre esteve ao lado dela e sempre estará. A bordadeira, dizendo que sabe disso, avisa que vai precisar muito dele. Matilde, que tem olhos e ouvidos em todas as partes, vê o irmão junto com a amiga e diz a si mesma que espera que, agora, os dois se acertem. Na plantação, Alzira conta a Carlos que a mistura que ele fez está dando certo e pergunta se deve dar a mistura para o pessoal da Cruz do Amor. O agrônomo avisa para a mulher não misturar problemas sentimentais com trabalho e manda a campesina dar o produto a Ezequiel. Na capital, cada vez mais interessada pelo assunto, Constanza pede a Regina as projeções das fotos da filha que as autoridades fizeram. A fisioterapeuta vai buscar e a socialite revela a Inês que está muito curiosa sobre o caso, pois, às vezes as pessoas não prestam atenção em detalhes que podem ser importantes. Ela lembra que Regina disse ter visto, perto de sua casa,
a mulher que provavelmente sequestrou a criança e quer ficar alerta. Porém, Inês comenta que acha que Regina nunca vai conseguir encontrar a menina, pois Isidro foi falar com Antônio, que contou que todas as pistas que os investigadores conseguiram eram falsas. Constanza quer saber de que pistas a amiga está falando, mas quando Inês vai contar, Regina aparece com as projeções, e Constanza acha que as projeções parecem com Renata. Enquanto isso, Daniel encontra Branca em um bar para fazer as transações financeiras. A mulher quer saber se alguém o seguiu. O rapaz diz que não, e ela manda que ele abra o notebook, para que possam dar início a mais um golpe. Matias vai à casa de sua tia para ver Adriana, e o rapaz conta que não pode demorar, pois naquele momento, Daniel está com Branca, dando andamento ao plano, para prendê-la. O rapaz explica que Daniel fez tudo para ter dinheiro e conquistar a moça, que fica espantada, e pede ao namorado que ajude o rapaz, apesar de ele ter errado. No bar, a transação é concluída, mas Branca desconfia, pois a transação está demorando. Daniel tenta enrolar e pede outro café. Ainda mais desconfiada, Branca avisa ao rapaz que, para seu próprio bem, espera que ele não tenha preparado uma armadilha para pegá-la. Ele disfarça, mas a mulher se levanta, dizendo que vai ao banheiro. Os policiais disfarçados tentam pegar a mulher, que consegue fugir correndo pelas ruas da capital. No interior, Matilde, a madrinha e Karina estão com a mão na massa, preparando o jantar para receber os sogros naquela noite, que vão pedir a mão da moça em casamento. Nos vinhedos, Carlos mostra a Jerônimo que o produto que preparou está dando certo no combate à praga, mas precisa ir à cidade, buscar os pais. Jerônimo resolve ir junto para se explicar com Marina. Na Cruz do Amor, o povo está em polvorosa com o sumiço de Roberta. Ezequiel aparece correndo, contando que a moça pegou um puro sangue para dar uma volta pelo local, e foi justamente um dos cavalos que o patrão não quer que ninguém chegue perto. Furioso, o fazendeiro manda o capataz ir atrás de Roberta e avisa que não quer que ninguém mais pegue um de seus cavalos, sem a sua permissão. Renata se impressiona com a mudança de humor do noivo e pergunta se ele se incomoda tanto assim, por sua irmã ter pegado um de seus cavalos. Mas ele responde: "O que me incomoda é ela ter feito isso sem a minha permissão. Vocês duas têm que entender que estão sob a minha proteção." Assustada, Renata não tem mais nada o que dizer, a não ser concordar com o fazendeiro. Roberta chega à árvore do amor e descobre o coração que Jerônimo fez para Renata. Furiosa, ela diz que agora aquele coração está partido, mas segundos depois, vê o coração que Rafael fez para ela e pensa que, se tivesse deixado o namorado fazer as coisas a seu modo, talvez os dois estivessem juntos. Mas agora, ela está sozinha e começa a chorar, dizendo que sente muita falta de Rafael. Na capital, o detetive conta a Gonçalo que Branca conseguiu escapar. A mulher, colocando outro disfarce, continua fugindo. E pelo telefone, o policial reforça a busca pela bandida. Daniel se irrita e pergunta por que a polícia ainda não procurou pela vigarista em sua casa. O investigador esclarece que já fizeram isso, e Daniel então revela um outro endereço, onde os dois costumavam se encontrar, quando ela não trabalhava mais na empresa. Imediatamente, o delegado passa o novo endereço para as patrulhas, dizendo que tem pistas de que a suspeita pode estar naquele local. E no povoado, Jerônimo manda Carlos Meire buscar os pais, enquanto ele vai ao consultório de Marina, que está atendendo uma paciente. Ele diz que precisa falar com ela e vai esperá-la do lado de fora. Na mansão dos Monterrúbio, Josefina caminha de um lado para o outro, preocupada com Roberta, pois não sabe onde a filha está. A megera tenta novamente ligar para o celular de Roberta, mas cai na caixa. Ela resolve deixar uma mensagem de voz, mandando a moça voltar imediatamente para a capital. Jerônimo acaba encontrando a ex-cunhada na porta do consultório de Marina, e Roberta conta que foi passar uns dias na fazenda de seu futuro cunhado e diz: "Como você vê, minha irmã não perde tempo. Te esqueceu e já está com outro. Eu já tinha te avisado. Minha irmã muda de namorado como muda de roupa, e quando não quer mais, joga fora." Mas Jerônimo resolve responder e diz: "Você não é exatamente um modelo de virtude." Roberta se defende e diz que é verdade, mas pelo menos, com ela, não tem falsidade. Jerônimo começa uma discussão, acusando a moça de ter enganado seu irmão Rafael, quando Marina aparece, interrompendo a conversa. As duas se reconhecem imediatamente e o clima fica pesado.